Oi, gente, vamos para a lição 4C. Mas antes eu quero agradecer a todo o pessoal que está registrando em nosso canal. Temos quase 250 agora, nesse momento. A gente espera que esse número aumente. Tem muita gente que oferece cursos, oferece dicas, não sei o que, e depois fica me mandando um monte de e-mail, um monte de chamando, tal, querendo vender algum livro, vender algum curso e tal. Nós não queremos vender nada, queremos apenas que você tenha o básico em inglês, porque com o básico em inglês eu tenho pessoas que estão nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, pessoas que passaram para nossas classes, tiveram o básico e foram embora porque tinham urgência em ir para outro lugar, como para trabalhar, para como nanny, como au pair e por aí. Então, o básico são 700 palavras básicas e também a gramática básica, né? E isso é grátis para você aqui no YouTube. E eu só peço uma coisa, aliás, duas coisas. Primeiro, se você desejar fazer as aulas em classe, né? Por favor, estamos aqui com a nossa classe. Temos bastante alunos, graças a Deus, e a sua presença sempre será muito bem-vinda. E o segundo lugar, que para mim é muito mais importante nesse momento, é que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Compartilha, fala que o vídeo é grátis e tal, compartilha nas redes, porque quanto mais gente tiver, melhor, né? A gente crê que o Brasil precisa ser um país bilíngue. Tem muita gente dos países visitando os países, vem trabalhar na fábrica, vem dar um curso, estão viajando, turistas, muita gente. De repente eles querem falar alguma coisa, querem pedir uma informação e não tem gente suficiente para dar uma informação mínima, pelo menos. Outra coisa também é bom para o seu resumê, né? Para o seu currículo. Você vai trabalhar em algum lugar, você pode colocar aí inglês básico, né? Porque é isso que nós estamos oferecendo. Então compartilha, quanto mais você compartilhar, mas a gente agradece. Muito obrigado, tá? E quando você subscrever, não esquece de colocar lá no sininho, apertar no sininho lá, clicar no sininho para que você também receba as informações dos novos vídeos. Essa é a lição 4C. 4C. O básico é um total de 13 lições. Nós temos no playlist, tem um que diz curso básico, que já tem as 13 lições lá, que segue exatamente o livro que nós seguimos na escola. E aqui nós vamos mais devagar, porque tem pessoas que não estão afim de sair correndo, querem mais devagar e mais tranquilo. Então nós, no 4C, nós aprendemos as palavras country, diga country, country, é o país. E se eu falar in the country, aí vai virar zona rural. In the country. Aí é uma expressão. In the country, zona rural. Igual country club, que seria o clube rural, clube de campo. Country music, que é música sertaneja. Country. Brasil, diga Brasil. Brasil, Brasil. London, London. England, England. Germany, Germany. France, France. United States of America, United States of America, ou USA, USA. Algumas vezes o som do U é U. USA, USA, United States of America. E os verbos do, play e live, né? Do fazer, play jogar, brincar, tocar, e o live, viver ou morar. E aqui nós já falamos na lição anterior, nós vamos repetir outra vez, fazer ou como verbo auxiliar. O do tem essa dupla função. Ele como verbo normal, ele é o verbo fazer. I do my homework. Eu faço minha tarefa de casa. I do my homework, né? You do your homework. You do your homework. He does his homework. He does. Muita gente fala he does, né? Eu não sei de onde tirar esse does, mas eu vivi 18 anos na Carolina do Norte e lá sempre falavam does, he does. É bom pegar YouTube, ver algumas aulas, mas não ficar muito preocupado com essa questão de ter gente que briga pela pronúncia. Ouve as pessoas nativas conversando entre elas e você vai ver as diferenças. Então, he does, she does, it does. We do, you do, they do. Sempre lembrando que na terceira pessoa, he,
she, it, sempre vai ter o S, né? I am, you are, he, is. I have, you have, he, has. I play, you play, he, plays. I live, you live, he, lives. Então, sempre na terceira pessoa vai ter o S. Agora, como verbo auxiliar, ele serve, nós já falamos isso, ele serve primeiro para fazer pergunta, né? Do you live em Taubaté? Do you live in Taubaté? Do you live em Pinda? Do you live em São Paulo? Do you live in... Então, esse do you, eu estou fazendo uma pergunta. Quando eu começo com do you, então é uma pergunta. Do you live? Então eu pergunto para você, do you live in Taubaté? Se você vive, você diz yes, I live in Taubaté. Se você não vive, como é que você diz? Você vai usar o do no negativo. I don't live in Taubaté. Do you live in Taubaté? Yes, I live in Taubaté. No, I don't live in Taubaté. O negativo de todos os verbos no presente, o negativo de todos os verbos é o don't, com exceção do verbo to be. O verbo to be, para fazer o negativo, I am not, you are not. Coloca o not depois. I am not. Agora, para fazer o negativo de todos os verbos, eu coloco o don't na frente. Eu não posso dizer I live not. I know live, está errado. I know live, I live not, está errado. I don't live, I don't play. Do you play piano? Do you play piano? Yes, I play piano. No, I don't play piano. Do you live in Brazil? Do you live in Brazil? Do you live in London? Do you live in London? Se você não vive em Londres, como é que você fala? I don't live in London. Agora vem uma perguntinha que é muito fácil, o pessoal sempre faz assim. Where do you live? Where do you live? Agora lembre que eu tenho que usar o do porque é uma pergunta. O where sozinho é onde, mas nem sempre é uma pergunta. Where. Então, para fazer pergunta, eu tenho que colocar o do. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Se você vive em Pinda, I live in Pinda. Se você... Where do you live? Onde você vive? Tem umas perguntas aqui que diz assim: conjugate the verb to do in the present simple tense. Conjugate the verb to do in the present simple tense. Present simple tense é a primeira conjugação que nós aprendemos. É a conjugação simples. E está no presente. Present simple tense. Tense é o tempo verbal. Então você vai dizer... Ótimo! Agora, sem olhar aqui, você vai dizer sozinho, sem olhar, tá? Isso, repete várias vezes até decorar o verbo to do. Do you do your homework? Do you do your homework? Interessante, tem dois do aí, né? Do you do your homework? A primeira, do you do, tem dois do. Por que tem dois do? Do you do your homework? Do you do your homework? Esse primeiro do é o auxiliar, né, para fazer pergunta. Do you. E o segundo é o verbo normal. Do you do your homework? Você faz o seu trabalho em casa? Do you do your homework? E se você não faz? No, I don't do my homework. O negativo de todos os verbos é don't. O negativo de todos os verbos é don't. Exceção do to be. Very good. Nós já aprendemos a palavra behind na aula passada, que quer dizer atrás. Am I behind the whiteboard? Am I behind the whiteboard? No. You are
aren't behind the whiteboard. You aren't behind the whiteboard. Lembra-se que o to be, para fazer o negativo, I am not, you aren't, he isn't, she isn't. Não leva o do, né? Os dois são inimigos. Aí eu pergunto, where is London? Where is London? Where, onde? Where is London? Você diz? London is in England. London is in England. Do you live in Brazil? Yes, I live in Brazil. Brazil and England, are they friends? Brazil and England, are they friends? Yes, they are friends. Você responde, they are friends. Eles são amigos. Pelo menos não são inimigos. What country is your good friend a boy or a girl? Is your good friend a boy or a girl? Então você vai responder, my good friend is a boy or is a girl. My good friend, meu bom amigo, né? Meu bom amigo. Is Brazil a country or a city? Is Brazil a country or a city? Brazil is a country. Where do you live? In the city or in the country? In the country, zona rural. Do you live in the city or in the country? Você vai dizer? Se você vive na cidade, vive in the city. Se você vive na zona rural, I live in the country. Are you in front of a teacher? Are you in front of a teacher? Yes, I am in front of a teacher. Yes, I am in front of a teacher. Is Germany a city of France? Is Germany a city of France? Germany is a country. France is a country. Eu pergunto, is, quando eu coloco is na frente, é pergunta do verbo to be. Is Germany a city of France? No. Germany isn't a city of France. Germany is a country. É país. Do you play basketball? Do you play basketball? Se você joga basquetebol, yes, I play basketball. Se não, no, I don't play basketball. Muito bem, e a última pergunta então. Do you have friends that live in the USA? Do you have friends that live in the USA? Do you have friends? Do you... É para perguntar. Do you have friends that live in the USA? Você tem amigos que vivem nos Estados Unidos? Yes, I have friends that live in the USA. Se não, no. I don't have friends that live in the USA. Ok, little by little, pouco a pouco, we got there. Nós chegamos lá. Bye bye, see you next class. Te vejo na próxima aula. Tchau.